Shalom Adonai. Seja muito bem-vindo à série A Palavra do Eterno Contextualizada. Aqui, todos os dias, percorremos um novo capítulo das Escrituras, descobrindo seu contexto, seus ensinamentos e sua aplicação prática para a vida cristã. Antes de iniciarmos nosso estudo, vamos ouvir a palavra do Deus Eterno. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais e para outros assassinos. E para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo.
E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Agora que ouvimos a palavra do Senhor, vamos compreender juntos o contexto deste capítulo e descobrir como seus ensinamentos continuam vivos para os nossos dias. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós vamos mergulhar em um guia incrivelmente prático, sabe? Um material profundamente pastoral sobre como proteger a igreja, preservar essa doutrina e, claro, abraçar a graça transformadora de Deus. Nós estamos focando no primeiro capítulo de 1 Timóteo. É um texto que carrega instruções vitais que atravessam os séculos e chegam até nós com uma clareza que chega a ser impressionante. Para a gente se situar no contexto histórico, o cenário é fascinante. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta para um jovem líder, alguém que ele chama carinhosamente de verdadeiro filho na fé. Pois é, o pastor Timóteo foi deixado lá em Éfeso. E Éfeso, só para a gente lembrar, é uma cidade super agitada, vibrante, mas também cheia de complexidades culturais e religiosas. Então esse jovem pastor tinha uma tarefa monumental nas mãos: cuidar daquela congregação e proteger o pessoal de distrações perigosas, daqueles ensinamentos que até parecem verdade, mas que no fundo não são. Bom, a nossa rota de estudo hoje é a seguinte. Primeiro, vamos ver a missão em Éfeso. Depois, o propósito do ensino. Em terceiro lugar, o papel da lei. Em quarto, a graça transformadora. E para fechar o quadro todo, como combater o bom combate da fé. Vamos lá? Então, começando aqui pelo nosso primeiro ponto, uma missão em Éfeso, protegendo a verdade. É que liderar, gente, não é só sobre dar orientação. Muitas vezes é sobre proteger e preservar aquilo que a gente tem de mais precioso. E aqui a gente tem um contraste que é literalmente gritante. Dá uma olhada. De um lado, a gente vê a ameaça silenciosa, pessoas perdendo um tempo precioso com fábulas, genealogias e aquelas discussões intermináveis que não levam a lugar nenhum. Essas coisas só servem para desviar a atenção de quem quer viver a fé de verdade. Mas aí do outro lado, nós temos o antídoto, a sã doutrina. O que Paulo está fazendo aqui é lembrar o Timóteo de que a responsabilidade número 1 dele é focar na verdade. É manter aquele ensino bíblico claro, ter fidelidade absoluta ao evangelho e simplesmente cortar qualquer coisa que desvia a atenção do que é essencial. Avançando para o nosso segundo ponto, o propósito do ensino para transformar o coração. Sabe, às vezes a gente cai naquela armadilha de achar que o conhecimento teológico serve só para encher a cabeça de informação. Mas o apóstolo mostra algo bem mais profundo. Nós precisamos fazer uma pequena pausa aqui para dar o devido peso a essa declaração maravilhosa do versículo 5. Ela nos lembra de forma muito direta que a verdadeira doutrina bíblica não está aí para a gente ganhar debates teológicos, nada disso. O objetivo real, o alvo de todo ensino cristão é a transformação do coração. É para produzir uma vida de amor verdadeiro e de santidade, sempre enraizada na presença de Deus. E olha só que interessante, o ponto crucial aqui é que o autêntico ensino bíblico sempre, invariavelmente vai produzir estes 3 frutos incríveis na vida de quem crê. É um amor que brota de um coração purificado, é uma consciência boa, daquelas que trazem paz e tranquilidade diante de Deus, e claro, uma fé sem hipocrisia, uma fé transparente, real, que funciona na prática do dia a dia. Se o ensino que a gente escuta não está gerando isso, nós precisamos parar e questionar o que está sendo ensinado, não é mesmo? Chegamos agora ao nosso terceiro ponto, o papel da lei, revelando a necessidade da graça.
E a grande pergunta é: como as regras e leis antigas se encaixam nessa vida de amor e misericórdia? A resposta está no uso legítimo da lei. Em vez de ser só um martelo para ficar condenando as pessoas justas, a lei funciona mais como um espelho. Ela existe exatamente para confrontar as nossas falhas, mostrar onde o pecado humano se esconde e, com um amor imenso, nos direcionar direto para a graça do Senhor. A lei serve para mostrar que nós simplesmente não damos conta de nos salvar sozinhos, e isso nos empurra para a beleza e a glória do Evangelho de Cristo. O que nos leva ao ponto número 4, sobre a graça transformadora, ilustrada pelo testemunho pessoal de Paulo. Porque, convenhamos, se alguém em algum momento da vida já se perguntou se uma pessoa pode estar tão perdida, mas tão perdida a ponto de não ter mais jeito, a gente só precisa olhar para a história do próprio apóstolo. A trajetória do Paulo é um daqueles testemunhos que marcam a história da igreja para sempre. Ele faz questão de lembrar o jovem pastor Timóteo de que, antes, ele era um perseguidor violento, um blasfemo da igreja. Mas o que aconteceu? Ele deu de cara com a infinita misericórdia do Senhor e se transformou num apóstolo extremamente fiel do Evangelho. É um processo que grita para o mundo inteiro que a graça de Deus é poderosa o suficiente para transformar absolutamente qualquer vida. Ninguém, pessoal, não importa o passado que tenha, ninguém está além do alcance da magnífica misericórdia de Deus. Isso nos leva a um dos momentos mais altos de toda a carta. Sério, é uma das grandes declarações de todo o Evangelho. O versículo 15 é um lembrete profundo, humilde e que traz muito conforto sobre o motivo exato de Cristo ter vindo ao nosso mundo. Paulo literalmente se coloca como o principal dos pecadores. Ele mostra uma humildade imensa e, ao mesmo tempo, exalta a graça absurda de Deus que alcançou. É, sem dúvida, a essência do nosso resgate. Vamos para o nosso quinto e último ponto de hoje: o bom combate da fé e como permanecer firme hoje. Afinal, como a gente pega esse encorajamento do Paulo lá no passado e aplica os desafios atuais da nossa igreja? Olha, combater o bom combate hoje significa, antes de mais nada, valorizar a palavra de Deus muito acima desses falsos ensinamentos modernos que adoram se fantasiar de verdade. Significa conservar a fé, sabe? Manter a consciência limpa, vivendo com fidelidade, com humildade, com amor. O Paulo dá um aviso bem sério sobre algumas pessoas que largaram esses princípios de mão e acabaram literalmente naufragando na fé. Então, para nós hoje, esse é um chamado fartíssimo ao discernimento. É sobre a gente se manter ancorado, bem firme mesmo, na verdade do Evangelho. E para fechar o nosso estudo, o convite que fica é para que cada pessoa que está nos acompanhando separe um tempinho durante a semana e vá lá reler o primeiro capítulo de 1 Timóteo. Pede a Deus discernimento para continuar firme na sã doutrina e, mais importante de tudo, vamos refletir fundo sobre esta pergunta. A nossa fé tem produzido um coração cheio de amor, uma consciência tranquila diante de Deus e uma vida verdadeiramente comprometida com a verdade do Evangelho? Que a graça transformadora de Cristo fortaleça a caminhada de cada um de nós e nos faça testemunhas vivas dessa misericórdia inesgotável. Fiquem com Deus e até a próxima! Se este estudo fortaleceu sua fé, compartilhe este episódio com alguém que também ama a palavra de Deus. Talvez este seja exatamente o incentivo que essa pessoa precisava para continuar sua caminhada com Cristo. Continue firme na leitura diária das Escrituras. A cada capítulo, conhecemos um pouco mais o coração do nosso Deus. Até o próximo episódio, se o Senhor assim nos permitir. Que a palavra do Eterno permaneça viva em seu coração. Este conteúdo faz parte da Escola Bíblica no Ar, um ministério produzido pela Rádio Igreja Viva em parceria com a Igreja Batista Lírio de Sião. Estude conosco. Presencial na Igreja Batista Lírio de Sião. Estrada do Mato Alto, 6.885 Guaratiba, RJ. Pelo site iblsigrejaviva.com.br. Ouça nossa programação 24 horas. radio.igrejaviva.com.br. Shalom Adonai.